Om Shuklam Bharadharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasanna Dhyayet Sarva Vighnupashantaye. Om Namah Shivaya Gurave Sachid Anandamurtaye Nishprapanchaya Shantaya Shri Shivanandaya Te Namaha Shri Vishwanathaya Te Namaha. Om Yogena Chittasya Padena Vacham Malam Sharirasya Cha Vaidyakena Yopakarotam Pravaram Muninam Patanjalim Pranjaliranatosmi Pranjaliranatosmi Abahu Purushakaram Shankha Siddharinam Sahasra Shirasam Shwetam Pranamami Patanjalim. Om. Namastê, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Vedanta com o texto atual Yoga Sutras de Patanjali. Um texto muito especial porque expõe, essa visão de Vedanta, que é uma visão de nós mesmos como sendo pessoas livres de uma limitação, como sendo pessoas e que somos livres de uma carência, de uma insuficiência para acomodar a vida como ela é. E não só a visão de Vedanta ela é exposta de maneira um tanto codificada, porque a linguagem do texto é sutras, e sutras são fios, é uma espécie de um resumo, de uma essência de um ensinamento. Tanto que não é um texto inicial, porque ali tem palavras-chaves que nos dão a abertura para mergulhar fundo dentro dessa tradição védica, dentro dessa tradição de Advaita Vedanta. Uma palavra comumente falada no processo de autoconhecimento é Antahkarana Shuddhi. Antah é interno, Karana é o instrumento e Shuddhi é a purificação do instrumento interno. A mente ela é vista como um instrumento que deve ser muito bem operada por nós. E essa pessoa que conduz, que opera muito bem esse instrumento é um yogi. E o termo usado para esse comando é Nirodha, que é essa condução, essa maestria, essa excelência em ter clareza dos processos internos, que basicamente são 3: pensamentos, sensações e emoções. E se conduzir de tal maneira que o mundo, as experiências não sejam causadores de sofrimento. E bate exatamente com Vedanta. E estou dizendo isso porque às vezes é apresentado Vedanta como separado de Yoga e Yoga como separado de Vedanta, só que os dois se complementam, porque o objetivo de Vedanta é lidar com a experiência de sofrimento. E lá no início do texto, Patanjali define Yoga como essa pessoa que comanda muito bem a si mesmo. Porque uma pessoa que se comanda muito bem, ela consegue olhar para dentro de si e reconhecer algo que uma pessoa perturbada não consegue. Que uma pessoa emocionada não consegue. Que uma pessoa deslumbrada não consegue. É que a fonte da paz, uma paz permanente, só pode vir daquilo que não muda. E a única coisa que não muda na nossa experiência é a nossa própria natureza. Aquilo que é fundamental e que a gente vai dizer e é consciência.
você reconhece o que está acontecendo aqui. A gente diz o conhecedor, a testemunha de tudo. Só que o que significa pureza? E essa palavra não é muito bem entendida, né? A pureza da mente deve ser alcançada para que você possa ver com seus próprios olhos. Não os olhos físicos, mas com o olho da sua mente. Pureza é uma mente livre de impureza. E a maior das impurezas é a ignorância. Porque a ignorância impede que você reconheça a si próprio como uma pessoa livre de carência. E a carência é uma visão de si mesmo, de uma insuficiência, de uma limitação para acomodar a vida como ela é. E na negação da vida como ela é, vai existir o sofrimento. Em vez de ter uma acomodação, que é um princípio de Yoga Asana também, para quem pratica Asana, acomodar o corpo livre do desconforto. Não quer dizer que não tenha um esforço, não quer dizer que não tenha uma pressão, mas existe uma forma de se colocar frente ao corpo que eu estou livre de desconforto. Existe uma forma de olhar para a vida, de olhar para si mesmo, na qual eu estou livre de desconforto. E é sobre isso que o texto aborda. É sobre isso que Vedanta lida a nossa experiência de sofrimento, para mostrar que ela tem uma raiz que não é real, que é baseado em um erro de visão, em uma conclusão equivocada, da qual esse não reconhecimento faz com que a pessoa saia correndo e lutando para se completar, para se preencher. Só que nunca vem. E você pode pegar em todas as instâncias. É um ciclo sem fim, porque a base dessa carência é uma ignorância, não é uma realidade. Então, a pessoa que se constitui como carente, insuficiente, vai buscar uma suficiência. Só que aonde está essa suficiência? Na cabeça dessa pessoa, está fora. Então vai se pendurar em cima de um relacionamento. E não que a pessoa não possa ter um relacionamento, mas usa o relacionamento como um meio de se preencher. Vai buscar vários fatores externos para, mais ou menos, se ver maior do que se é. Tiver mais, vai gerar um grande sofrimento. Assim o desejo surge, porque eu tenho uma carência, essa pessoa tem uma carência, eu quero me completar. E o desejo vem da falta. A gente já deu os exemplos, né? Se eu tenho uma geladeira cheia de comida, eu não vou no supermercado comprar comida, porque eu tenho comida suficiente. Agora, se eu não tenho, eu vou lá. E assim é esse jogo. Só que o que a mente faz? A mente conclui que eu tenho desejo e para encontrar essa suficiência, essa satisfação, porque é o que todo mundo está buscando, satisfação, contentamento, paz, bem-estar. Eu preciso satisfazer o desejo, porque da satisfação do desejo eu encontro uma satisfação. E esse é um jogo infinito, porque eu até encontro uma satisfação, mas muito momentânea e muito transitória, porque logo em seguida surge outro desejo, porque esse primeiro desejo que foi satisfeito, ele não me deu uma satisfação permanente. E as pessoas confundem um se sentir aliviado e aliviadas, estou aliviado, consegui, com uma condição de paz permanente, de satisfação permanente. E isso não vem de algo que é transitório e de algo que muda, que é o que a gente aponta, que é o que o texto aponta inúmeras vezes, porque daquilo que muda sempre você não pode tirar algo que é permanente. E a pessoa vive num ciclo infinito. Kama, karma. Desejo, ação.
Resultado da ação. Talvez o desejo de conhecer lugares no mundo, só que não existe uma compulsão de correr, de lutar atrás do que se quer. Humana, a pessoa já alcançou, que é uma paz permanente, uma satisfação e um contentamento. Esse é o objetivo maior da vida humana, é o que todas as pessoas estão buscando. Porém, não existe um entendimento de onde buscar isso, de onde está a fonte. E novamente, devido à ignorância, devido ao não reconhecimento de si mesmo, kama, karma, desejo, ação, com a ideia de que vai ter alguma ação nesse mundo, porque até então não aconteceu, vai ter alguma ação nesse mundo que vai suprir essa minha insatisfação. Porque eu me constituo como carente, como limitado, como insuficiente, e o sofrimento não sendo da natureza humana, eu vou correr mais, eu vou lutar mais, eu quero mais e mais e mais e mais e mais. Mas, tendo muito mais do que é necessário, mesmo assim a gente olha para uma sociedade doente, insatisfeita, descontente e que não tem paz interior. Porque se tivesse, não teria tantos conflitos. É só você pensar, imagina numa pessoa em paz, batendo boca no trânsito, agredindo uma pessoa na fila de um banco, desrespeitando um idoso dentro de um ônibus, roubando outras pessoas. Quem é que roubaria se essa pessoa está satisfeita e está contente? É uma conclusão óbvia. Então, a sociedade ela não é estruturada em um conhecimento. E para falar a verdade, o nível intelectual da sociedade é muito baixo. E conforme você vai elevando o seu nível intelectual, você vai abrindo os seus olhos e começa a enxergar mais, você vai ver que a sociedade ela é nivelada sempre por baixo. E algumas pessoas conseguem se elevar, algumas, porque se você olhar para a quantidade de gente que tem numa cidade, num país, muita gente, poucas pessoas conseguem se elevar desse nível tão baixo intelectual. E espiritualmente falando, também, porque são poucas pessoas que conseguem fazer esse discernimento e estruturar a sua vida para que o processo espiritual faça parte de tudo que você faz. Porque a espiritualidade é um bom negócio, porque lida com a experiência de sofrimento. E é o que você quer, é o que eu quero, é o que todo mundo quer. Então, por que não construir uma vida que tenha espaço para uma vida espiritual? E o que é uma vida espiritual? Uma das etapas é o que você está fazendo. É o estudo. Essa é uma grande etapa, porque você precisa ter acesso ao conhecimento. E tendo acesso ao conhecimento, escutando, essa escuta é o maior poder que você tem para eliminar a ignorância da sua mente, que impede que você se reconheça como uma pessoa livre de carência, livre de insuficiência, que aqui nessa vida não precisa se consertar, porque você não tem um defeito. Não está aqui para se consertar, está aqui para reconhecer que você não tem um defeito. Você pode melhorar em muitos fatores, melhorar sua mente, seu caráter, alguns traços da sua personalidade que talvez não sejam tão agradáveis assim. Você pode desenvolver um autocontrole para que, enfim, não faça algo ruim para você nem algo ruim para os outros que vai trazer um resultado indesejado. Tudo isso você pode melhorar. Só que se não houver esse autorreconhecimento, essa carência, ela nunca vai embora. E essa roda, kama, karma e phala, desejo, ação
resultado da ação. Fica um ciclo infinito, porque não é porque eu fiz uma ação que eu encontro uma satisfação permanente, porque quando eu supro trabalhado dentro de yoga meditação, que é tudo aquilo que perturba a mente. E isso pega muitos buscadores espirituais, porque não são todas as tradições que têm esse trabalho, né, um tanto emocional, de amadurecimento, para que a gente possa lidar, na maioria das vezes, com coisas que já passaram. E muito se escuta, né, de aceitar a sua história, de conseguir lidar com a figura dos seus pais, de acomodar novamente a vida como ela é, com as oportunidades que você teve, com os erros que você cometeu. E isso tem memórias, né, que estão carregadas de emoções, de situações que não foram muito bem trabalhadas e de dificuldades de lidar com o momento atual. E essas emoções, que não são só emoções, como foi falado, são memórias, situações difíceis, elas causam uma perturbação, não a situação em si, mas uma imaturidade de lidar com elas. E essa perturbação, ela é uma impureza que não vai deixar você se estabelecer nesse conhecimento. Então, a impureza da mente deve ser eliminada. E a impureza aqui a gente vai focar mais no sofrimento, porque as dificuldades, os obstáculos da vida, eles são e serão naturais. Agora, você sofrer e se perturbar, aí são opcionais. Algumas pessoas vão se desesperar com uma dor nas costas. Outras pessoas vão lidar com a dor nas costas com objetividade. O que eu posso fazer agora? Tomar um analgésico, posso procurar um médico, posso fazer mais exercício, posso diminuir o tempo que eu fico na cadeira. Outras pessoas hipocondríacas vão, em vez de cuidar melhor da sua saúde, vão ficar ruminando o problema, não vão fazer o que devem fazer e vão perturbar as pessoas que estão na sua volta. Então a dor, ela pode ser lidada de dois jeitos, com desespero e com objetividade. Em ambos a dor existe, só que as formas de lidar com essa dor, elas são diferentes. E um caminho que vai levar a perturbação e sofrimento, e um caminho que vai se manter a calma e a tranquilidade, apesar de um fato existente. Que a dor é um fato existente, eu estou sentindo a dor, eu estou experimentando a dor. Porém, eu acolho a minha dor, invoco uma objetividade e faço aquilo que deve ser feito por mim. Não é fácil, mas é um caminho possível para todos, que é invocar essa objetividade para lidar com obstáculos e impedimentos da nossa jornada. Seja a nossa jornada espiritual de autoconhecimento, seja a nossa jornada profissional, seja a nossa jornada familiar, com os filhos, marido, esposa, pais e etc. No Sutra 29, a gente lê o seguinte: Tatahá disso. Disso o quê? Cada sutra é um fio, tá ligado um com o outro. Desse uso do mantra, dessa repetição, dessa meditação, vem o quê? A adhigama, a aquisição, o domínio, primeiro, de pratyakchetana, da mente na direção oposta. Em dois sentidos. Um sentido é, comumente, as pessoas só olham para fora. Então, ela está também, não somente,
virada para dentro. Por isso que é uma mente em direção oposta. E ausência de obstáculos e impedimentos. Japa aqui foi traduzido e é traduzido como uma repetição. Também uma meditação. E é olhando para dois, para a eliminação dos obstáculos, que é a meditação japa, a repetição do mantra, ela é feita, se não por todos os mestres, a eliminar os obstáculos, que serão descritos, alguns deles logo em seguida, e também da mente de se recolher. É como se nós criássemos um distanciamento saudável de tudo que é externo a nós. De criar um distanciamento até mesmo de antakarana, da mente. Por isso que a mente é vista como um instrumento. Que através da minha atenção, eu vou direcionando a minha atenção, seja para os sentidos, seja para o mundo, seja para o corpo, para a respiração, ou até mesmo desses pensamentos que a gente se volta para o mesmo ponto, para a consciência, para aquilo que é imutável, para aquilo que eu sou, que você é, fundamentalmente falando. Então, japa é muito feito porque dá essa estabilidade da mente, essa capacidade de se virar para dentro e também a ausência de obstáculos. Eu às vezes estou sem motivação para fazer o yoga. Essa é uma boa motivação. Antakarana Shuddhi. Aula de Vedanta. Antakarana Shuddhi. Num nível, as aulas de Vedanta vão remover a ignorância, que é a maior das impurezas da mente. E em um outro nível, tudo aquilo que perturba a mente é uma impureza. E deve ser removido com o quê? O que remove? Prática espiritual. Prática espiritual. Se a mente está muito perturbada, o tapas, a disciplina vai cozinhar a mente e cozinhar o corpo. Se a pessoa não tem muitas perturbações, a pessoa não precisa dessa pressão. Que nem nas aulas passadas a gente falou. A gente falou um pouco da devoção. Teoricamente falando, uma pessoa não precisa de devoção para alcançar o autoconhecimento. Só que sem devoção a pessoa não alcança. Porque é uma preparação. Então, teoricamente, uma pessoa não precisa eliminar todas as impurezas. Mas se você não eliminar aquelas impurezas principais que perturbam a sua mente, você não consegue se estabelecer nesse conhecimento. Então, teoricamente, não precisa de uma disciplina. Só que sem a disciplina, sem remover essas impurezas, você não vê. Até rimou. Por isso, Antakarana Shuddhi deve ser feito através da prática espiritual. E uma das etapas é o estudo, que tem como foco a remoção dessa reconhecimento. As palavras estão apontando para uma direção, mas é você que precisa ver. E essa é uma grande motivação. Vamos ler o Sutra número 30. A partir desse momento, nós estamos disponibilizando para todos os alunos a tradução, o Sutra em sânscrito, e assim a gente vai disponibilizando todo o texto para que você possa acompanhar e para que você melhore a sua compreensão do texto. Fazer o texto, ou você for fazer um texto que já ocorreu, que está gravado, vai ter o material PDF com a minha tradução, sutra de verso por verso, sendo que as explicações, a profundidade, ela sempre ocorrerá no contato professor-aluno, porque essa é uma tradição oral e a gente não abre mão desse contato professor-aluno. Então é mais
um apoio de estudo para que vocês tenham familiaridade com a língua e possam ter, né, a escrita ali, a tradução isso vai ficando introjetado em vocês. Mais um ponto, tá? Tradicionalmente se faz o seguinte: quando a gente vai cantar um sutra ou um verso, e a gente vai fazer assim com todos os textos que a gente for fazer, a gente vai seguir o tradicional. Então eu vou cantar uma vez e você escuta. E na segunda vez eu cantarei novamente, só que aí você canta comigo. Para quem está tendo o primeiro contato, vai se confundir, vai errar. Só que depois de alguns anos estudando, você vai começar a ter a firmeza em temas, em tópicos, em termos, que são termos chaves. E aí você vai ver que nem aqui tem Chitta Vikshepa Antarayaha. No sutra passado ele já citou Antaraya. E aqui com uma pequena variação ele cita Pratyak Chetana. E aqui tem Chitta, que é uma pequena variação de Chetana, né? Que está relacionado à mente. Então o sânscrito tem essas declinações, essas alterações nas palavras, mas são palavras que estão falando da mente. E com o tempo você vai se familiarizando cada vez mais com o estudo. Vyadi Styana Samshaya Pramada Alasya Avirati Bhranti Darshana Alabdha Bhumikat Anavastitatvani Chitta Vikshepastentarayaha Chitta Vikshepastentarayaha. Aí o sutra cantado fica assim: Vyadistyana Samshaya Pramadalasya Virati Bhranti Darshana Labda Bhumikat Tvanavastitat Tvani Chitta Vikshepastentarayaha. Fica bem diferente, né? Então vamos lá. Começa do final. Nem sempre, mas aqui a gente vai do final. Antarayaha. Os obstáculos que levam a Chitta Vikshepa, agitação da mente. Aí esse Vikshepa pode ser agitação da mente, distração ou perturbação da mente. São estes, tá? Aí a ideia é que você pegue o PDF e tenha o PDF em mãos antes de começar a aula. Como é uma primeira vez, se você está vendo isso gravado, já se habituou, tá? É bom sempre que você tenha o PDF, porque você vai acompanhando o sânscrito e vai compreender com maior profundidade o sutra, tá? Então aqui a gente tem o seguinte: Antarayaha, os obstáculos que levam a Chitta Vikshepa. E a gente vai trabalhar com esses dois termos. Antaraya, obstáculos, Chitta Vikshepa, que levam à agitação da mente, a distração, a perturbação são. Aí todas essas palavras aqui são obstáculos da mente. Então o sânscrito ele tem palavras compostas. A gente olha uma palavra gigante, né? Vyadistyana Samshaya Pramadalasya Virati. Nossa, que palavra é essa? São várias palavras que, devido a uma regra de sandhi, sandhi quer dizer juntar, se juntaram, né? E precisam ser separadas para que a gente possa ter a compreensão delas. Eu sempre tenho aqui as minhas anotações. Vou mostrar aqui. Aqui está a separação delas, que já foi feita. E fica
fica a tradução, né? Agora a gente faz a tradução com a interpretação e o comentário na aula. Todos esses obstáculos, antes da gente falar deles, eles são previsíveis e até certo ponto são naturais. Só que o que a gente está pegando aqui é que eles podem ou não ser causadores de dor e sofrimento e perturbação. Porque o primeiro obstáculo é a doença, vyadhi. E uma pessoa doente pode estar extremamente perturbada ou não. E o ponto aqui desse trabalho, desses obstáculos, é conseguir lidar com eles sem a perturbação. É saber que eles são previsíveis, que eles existem em qualquer jornada. Aqui está citando a jornada espiritual, a jornada de autoconhecimento, a jornada meditativa. Mas quem trabalha há muito tempo já passou por um período de doença. E a forma de lidar com a doença, ela muda. Tanto é que tem pessoas que quando estão doentes, têm uma dor crônica nas costas. Entra num desespero, numa ansiedade, numa perturbação. E outras pessoas não. Vou dar o exemplo de Ramana Maharishi, um sábio da nossa tradição. Tinha câncer e problemas que se diziam, né, com muitas dores no corpo. E ninguém via chorando, reclamando da vida, se colocando numa situação de um coitado que foi muito azarado por ter aqueles problemas. Muito pelo contrário, optou num nível de vida em não tomar nem remédio, em conviver com aquilo ali. Swami Chimayananda, no final também da sua vida, falou, olha, o meu karma é o meu karma. E se o meu karma, o karma desse corpo for morrer nesse momento, que assim seja. E tomou uma decisão de não ir no hospital. E eu estou falando isso não para incentivar você a não cuidar da sua saúde, mas para mostrar que existem formas diferentes de lidar com a doença. E obviamente você deve ter o seu médico, a sua revisão, se você toma remédio, deve tomar o remédio. Mas existem formas de lidar com a doença e até mesmo com a dor que podem causar um sofrimento ou uma dor maior ainda, ou não. Ou podem acolher aquela situação e lidar com aquilo com objetividade. O nome dessa sessão é Obstáculos e Impedimentos e também soluções para lidar com esses obstáculos e impedimentos. E um primeiro obstáculo que vai perturbar a mente é vyadhi, é a doença. Um erro comum para muitas pessoas que estão nessa vida espiritual e não focam nesse cuidado. E no momento atual que a gente vive, por exemplo, abrir mão de um exercício físico, abrir mão da meditação, são coisas que a gente pode estar comprometendo a nossa saúde. E não necessariamente a gente precisa escolher esse caminho yoga, meditação. A gente pode pedalar, a gente pode ter outras atividades. Só que ao não cuidar da saúde e ter um problema com doença, essa doença vai se tornar uma prioridade. Porque se eu estou doente, a minha atenção ela será deslocada para essa doença, a não ser que você seja um sábio. Porque se você tiver o conhecimento, você consegue se distanciar da doença. E é isso que inúmeros sábios já nos mostraram. Sábios não são pessoas que não têm problemas. Sábios são pessoas que não sofrem com os problemas. E não porque aquilo ali é irrelevante. Não é, aquilo ali tem uma relevância. Só que se a minha paz não vem de algo que é externo a mim, uma doença não pode roubar a minha paz. Uma perda não pode roubar a minha paz. Uma complexidade da vida não pode roubar o meu contentamento. Porque eu não estou aqui com a falsa ilusão e a esperança de uma vida diferente. Eu até posso querer mudanças. Só que nesse momento tá bom.
Tá bom o que eu estou vivendo, tá bom o que eu estou fazendo, tá bom a pessoa que eu sou, tá bom. Eu acolho a tudo isso e eu continuo. E se as mudanças acontecerem, elas vão acontecer, porque eu continuo me esforçando. O sábio não deixou de se esforçar. Se uma pessoa sábia tem o compromisso de dar aulas, ela vai assumir o compromisso e vai executar. Se um sábio tem uma família, essa pessoa sábia vai cumprir com seus deveres na sua família. Tá bom, tem um acolhimento aí. Então, doença é a primeira fator de perturbação da mente, de agitação, distração. O segundo, stiana, viade stiana. Viade é doença, stiane é a nossa segunda palavra. Apatia e preguiça. E apatia, se a gente buscar na etimologia da palavra, a gente tem aquilo que afeta o corpo e a mente. Aí a gente precisa repensar um pouquinho. E aí vem a tradição oral, né? Porque isso não está no texto. Se você traduzir a palavra, só está escrito a palavra. Agora vem o complemento, né? O aprofundamento. Como que a apatia pode ser aquilo que afeta o corpo e a mente? Apatia e preguiça. E aqui a vida tem uma divisão muito clara. Importante, isso aqui é uma chave. Em cada aula a gente tem uma chave que a gente abre uma portinha. Ou você está fazendo o que é para ser feito, ou você está fazendo o que não é para ser feito. A pessoa está lá, teve um dia pesado de trabalho e a pessoa tem a necessidade de descansar. Ou a pessoa senta no seu sofá ali, meio que se deita e descansa e faz o que é para fazer, porque a pessoa está cansada. Ou a pessoa se deita no sofá, pega o celular e entope a sua cabeça com um monte de informação inútil e faz o que não é para fazer. Ou a pessoa se dedica, para essa pessoa que tem o desejo, e dedica 1, 2 horas a fazer Vedanta toda semana, ou a pessoa entope a sua cabeça com redes sociais, com informações inúteis, porque a maioria são inúteis. Se a gente pegar as redes sociais, 90% são inúteis. Totalmente inúteis, que não vão agregar a nada. É verdade que em alguns momentos a gente pode se distrair, se entreter com outras coisas. A vida espiritual não impede que você vá num jogo de futebol, num cinema, saia para jantar. Isso não é um impedimento de forma alguma. Só que, para uma pessoa que precisa cuidar da sua saúde, quando essa pessoa não está fazendo seus exercícios, o que essa pessoa está dizendo? Está fazendo. Aí a pessoa vai dizer, não, eu não estou fazendo nada. Eu também não estou fazendo os exercícios, mas eu também não estou fazendo nada de errado. Só que não fazer nada é não fazer o certo. E não fazer o certo é fazer o errado, que é continuar não fazendo aquilo que é para ser feito. E esse é o ponto que muita gente se perde no processo com essa falsa premissa de que não fazer nada é não fazer o errado. E aqui vem uma divisão que é muito estreita. Ou você está fazendo o que é para ser feito por você, ou necessariamente você está fazendo o que não é para ser feito por você. Esses tempos, eu estava falando para minha irmã, né, eu tenho o costume de quando eu vou estudar, eu uso o cronômetro. Porque o cronômetro não te deixa mentir. Então, quando tu vai trabalhar, quando tu vai estudar, aquele momento que tu decide, vou fazer. Pá! Bate o cronômetro. Porque aí tu vai ver quanto tempo realmente tu está estudando, focado ali. Porque tem um tempo que é o tempo do cafezinho, o tempo do vai no banheiro, o tempo de fala com uma pessoa. E aí, minha irmã foi fazer o teste do cronômetro e se espantou, porque em um dia inteiro de trabalho, ela teve 2 horas de foco total, ali com o corpo estável, sentadinho, trabalhando. E o ponto não é a minha irmã aqui.
Mas o ponto é o hábito. O que essa pessoa, no horário de trabalho, estava fazendo enquanto não estava trabalhando? Estava fazendo o que não era para ser feito. Eu não sei o que ela estava fazendo, mas penso eu que fala com um amigo, se desvia a atenção para alguma coisa que talvez não seja importante naquele momento. Enfim, é só o exemplo que não é pessoal, mas para a gente entender o ponto aqui que está sendo detalhado. Em vez da pessoa estar trabalhando, porque a pessoa se colocou naquela situação, a pessoa estava fazendo o que não era para ser feito. E isso vale para tudo na vida. Ou você está fazendo o que é para ser feito, o que é bom para você, o que você se comprometeu em fazer, ou você está fazendo o que não é bom para você. Não tem o meio termo. Assim, a apatia, essa preguiça, essa ideia de não fazer nada, leva você a fazer aquilo que é prejudicial. E a gente tem aqui a etimologia da palavra. Por isso que apatia e preguiça é aquilo que afeta o corpo e mente. Preguiça é um pouco diferente, mas apatia é aquilo que afeta o corpo e mente. E a dica é, se você sabe que tem que fazer, que tem que não, porque ninguém tem que nada. Se uma pessoa quer ficar doente sentada num sofá, ela pode ficar. Agora, se você não quer isso, faça mesmo sem gostar. E nós temos aqui o que é chamado de escada ascendente do hábito e escada descendente do hábito. Por exemplo, uma pessoa que fuma não acorda um dia pensando em fumar menos. Ela pensa em fumar mais, porque ela adquire um hábito ruim, prejudicial de fumar. E quanto mais ela fuma, mais ela quer fumar. Uma pessoa que é agressiva e violenta com as outras pessoas não acorda em um dia pensando em ser mais compreensiva. Ela pode até ter a ideia. Só que o hábito de ser agressivo e violento com os outros vai levar a mais violência e mais agressão. Porque se tornou um hábito descendente, um hábito prejudicial, um hábito indesejado. Agora eu vou citar a minha experiência pessoal. Uma pessoa que medita regularmente todo dia, acorda querendo meditar mais. E querer meditar mais não necessariamente é ficar mais tempo na meditação, mas é saber que todo dia tem aquele hábito que é saudável. Uma pessoa que adquiriu o hábito do estudo de Vedanta, ela toda semana ou todo dia regularmente, ela quer ter acesso ao Vedanta. E que é um hábito ascendente. Assim, quando a gente se compromete e a gente faz aquilo que é bom para nós, mesmo sem gostar no início, a gente entra nessa escada ascendente do hábito. E essa escada ascendente do hábito, ela é tão forte que até que em um momento que você não esteja nas melhores condições, você acorda e você senta na sua cadeirinha de meditação e você faz uma breve reflexão. Você, antes de dormir, mesmo num dia extremamente complexo, com coisas muito indesejáveis, você faz uma oração. Você consegue agradecer a essa ordem de Ishvara, que tudo governa e que colocou essa situação difícil para você, e ali você alivia as suas emoções, ali você flui a sua raiva, porque às vezes a gente vai fazer oração com raiva, porque ninguém é bonzinho, sabe? Essa ideia de todo mundo é bonzinho, isso é uma mentira. A gente tem um lado muito bom, mas tem um lado que não é bom. E em determinadas circunstâncias, esse lado que não é bom, ele se manifesta. E normalmente ele causa um atrito. Então, a apatia, ela tira uma pessoa daquilo que é para ser feito, levando a falsa premissa de eu não estou fazendo nada. Só que se você não está fazendo o que é para ser feito,
necessariamente está fazendo o que não é para ser feito. Samshaya, dúvida, hesitação e incerteza. E essa dúvida, hesitação e incerteza, ela pode vir de uma dúvida no caminho. A pessoa não tem conhecimento suficiente. Será que é isso que eu quero para mim? Quantas pessoas abrem mão da espiritualidade porque não tem ideia que a espiritualidade Vedanta trata? Perguntar para pessoas que estão no caminho espiritual, quantas pessoas podem falar isso com clareza para você? Muito poucas. Então, a pessoa não começa a yoga, meditação, Vedanta com clareza, né? Por isso que a gente fala que se não houver uma bênção ali, a pessoa não vai ficar. Hoje, com as redes sociais disseminando lixo e lixo e lixo e lixo, antes tinha que ir para os Himalaias, para a Índia para estudar. Hoje não precisa. Todos vocês estudam no horário de vocês. Agora, por exemplo, vocês vão ter o texto no original. Tudo facilitado. Só que tem tanto lixo sendo disseminado na internet que para uma pessoa conseguir enxergar o valor disso tudo é muito difícil. Então vai haver dúvida. Vai haver hesitação e essa hesitação vai levar ao quê? A um desconforto, a uma distração da mente, porque a pessoa não consegue se entregar. Tem sempre uma divisão e essa divisão pode vir no quê? Uma condenação. Sabe, esse foi um dos meus problemas. Para mim aceitar o meu professor foi muito difícil, porque confrontar ideias é conflituoso, porque a nossa visão de mundo, ela é muito fechada, muito fechadinha. E considerar que algo da nossa visão de mundo e de si mesmo possa estar equivocada, vai gerar uma dor. Porque se a minha visão de mundo, ela está equivocada, pode ser que as minhas escolhas que eu fiz, que você fez, não foram as melhores escolhas. E se eu olho para a minha vida sem uma ruminação, eu vou concluir, assim como outros professores, outros mestres também vão concluir. Fizemos escolhas erradas. E o errado é o quê? Escolhemos caminhos, ações, relacionamentos, objetos que foram extremamente prejudiciais. Mas, graças a Ishvara, que houve uma mudança de visão e que a rota foi reorientada para que possamos estar aqui hoje. Pode ser por uma questão de falta de confiança, medo. Tem muitas pessoas que têm medo de entrar em um processo espiritual porque tem muito medo de lidar com aquilo que está dentro de si. Pessoas que tomam remédios crônicos uma vida inteira têm dificuldade de lidar com o que está dentro de si. Só que se a gente não lidar com isso, a gente não elimina a causa. Então a pessoa abre mão de alegria, de felicidade, para não ter que lidar com a dor, com a tristeza, porque os remédios, quando eles diminuem a tristeza, eles diminuem a ansiedade, eles também diminuem um outro lado. Não é só as emoções negativas que eles diminuem também as nossas emoções ditas positivas, que dentro de Vedanta as emoções todas são aceitas. Você precisa de tristeza em algum momento, você precisa de raiva em um momento, felicidade, enfim, e outras emoções. Então, a pessoa que faz uso dessa medicação, ela abre mão da tristeza, mas ela abre mão de um nível da alegria também, porque o remédio ele cobra um preço. E novamente eu não estou aqui dizendo para você abrir mão dos remédios. Não, continue com o seu tratamento, se você tem um tratamento. Só que a gente está apontando para algo que é mais profundo. E a
dúvida, a hesitação, a incerteza vai gerar ansiedade, vai gerar perturbação e por aí vai. Pramada é a negligência, e a negligência está em falta de cuidado. E falta de cuidado, o que foi observado dentro desse processo, por mim pelo menos, foi na dificuldade, a tendência a pessoa ser negligente é muito grande. Já vi ao longo desses anos muitas pessoas em momentos de dificuldade largar aquilo que dá suporte. E o que dá suporte para uma pessoa? São coisas diferentes. Pode ser o grupo, contato com o grupo espiritual, às vezes é o grupo de pedalada. O grupo de pedalada é muito bom, o grupo de caminhada, isso dá suporte. Em um momento de muita dificuldade, a pessoa abandona aquilo que dá um suporte para ela. Só que quando a pessoa abandona o suporte, a pessoa está abandonando a si próprio. Quando a pessoa abandona, por exemplo, a pessoa que está ali com uma sequência, anos de meditação, mas não usa a meditação como uma fuga da vida. A pessoa que entende bem a meditação. E naquela dificuldade a pessoa aumenta, a pessoa abandona o processo. A tendência é ficar pior. Vamos imaginar uma coisa. Imagina que você está tranquilo, está focado. E um familiar seu sofre um acidente. Você tranquilo e focado vai lidar de uma determinada maneira com uma situação adversa indesejada. Porque a situação é indesejada. Ninguém quer que alguém sofra um acidente, alguém se machuque. Mas pode acontecer. Uma pessoa focada, centrada e tranquila vai lidar de uma forma. Pode ficar perturbada? Pode. Mas é difícil. Uma pessoa nervosa, inquieta, ansiosa, compulsiva, quando surge uma situação como essa, certamente vai se perder. E esse se perder vai gerar mais dor, provavelmente mais conflito e sofrimento. Então aquilo que te dá o suporte não é inteligente a gente abandonar. E o suporte para vocês aqui é a prática espiritual de vocês. Em um nível é o estudo. E a gente vai ver no capítulo 2, que é o capítulo 1 é sadhya, o objetivo. E o capítulo 2 é sadhana, o meio, o caminho. Então, quando a gente larga esse suporte, a tendência é ter mais dificuldades. Isso explica porque o mestre passa uma vida, não são todos, mas continuam fazendo meditação, continuam estudando, revisando os conhecimentos, porque é como se a gente fosse abençoado. Quando a gente estuda 1, 2, talvez 3 vezes no Yoga Sutras, que não é muito mais do que isso que a gente vai estudar numa vida. Cada texto ele tem um tempo. A gente revê os ensinamentos, a gente pega um pontinho ali que tem um buraco e a gente preenche esse buraco. Então, dessa negligência aqui, para a gente fechar esse assunto, a gente pega assim. Quando a gente tem esse suporte, a gente encontra esse suporte, e tem também uma frase muito famosa que é: no olho do furacão a gente deve manter a calma. Aí volta para o sutra anterior, esse yogi que vira a atenção para a direção oposta, porque o furacão vai acontecer a tempestade, vai acontecer, porém, se eu mantiver a calma e a tranquilidade e me mantiver centrado com os pés no chão, a chance desse furacão fazer com que eu me perca é menor do que se eu tiver aéreo, agitado, inquieto, nervoso, compulsivo, ansioso e etc, etc, etc. A chance de uma pessoa centrada e tranquila
Se perder frente a uma adversidade é infinitamente menor a uma pessoa que está nervosa, inquieta e ansiosa. Porque uma pessoa inquieta, compulsiva, ansiosa, quando surge uma adversidade, terá grande probabilidade de se perturbar e de sofrer frente a algo que é inevitável. Porque as adversidades são inevitáveis. Então a negligência, essa falta de cuidado, é também uma falta de cuidado consigo. Uma pessoa que se deixa de lado. E uma falta de cuidado também com pequenos detalhes da vida. Porque tem pessoas que, sabe, elas são bem comprometidas com as coisas, mas elas deixam passar esses pequenos detalhes. E os detalhes fazem a diferença. Os detalhes fazem a diferença. Portanto, o pramada é um grande fator de perturbação da mente. Aí a gente pode fazer mais um aqui. Alasya, a preguiça, a sonolência, é uma condição de estar muito parado. E a sonolência aqui não é uma pessoa que, por exemplo, está no dia a dia ali, num trabalho meio cansado. Cansado não é, porque cansado a gente fica. Mas é uma pessoa que está dormindo para a sua própria vida. Uma pessoa, por exemplo, que sabe que tem algo no relacionamento, mas finge que não vê. E esse fingimento, no fundo, é uma concessão de aceitar algo que está errado para não lidar com algo que vai causar um desconforto. Só que aceitar esse desconforto pode ser, a médio e longo prazo, o fim de um relacionamento que, entretanto, nenhum dos dois, nem o marido nem a esposa, deseja. Só que tem algo que está errado ali, algo que aconteceu nesse meio do caminho, que não veio à tona, que não foi conversado, que não foi trabalhado, que com o passar do tempo levou a um distanciamento tão grande que nessa etapa não tem mais volta. Então essa pessoa que está dormindo na sua própria vida para isso, que está vendo que surgiu uma pressão alta, surgiu um problema nas pernas, surgiu um problema no coração. E aí tu pergunta para essa pessoa, como é que tu tá? E essa pessoa, tá tudo muito bem. Essa pessoa está dormindo e não está enxergando para algo que não está tudo bem. Porque a pessoa está com depressão, está infeliz, não processa suas emoções, está se isolando. Não está tudo bem, mas alasya, que a gente pode ver como uma preguiça, mas aqui para o nosso entendimento é uma sonolência. É uma pessoa que está dormindo, que está muito parada, que não se mexe, que não faz aquilo que tem que ser feito, que faz essas concessões, aceitando aquilo que está errado, como se aceitar o erro fosse o certo. Aceitar o erro não é o certo. Voltamos para a apatia. Aceitar o erro é o erro. Aceitar o erro é fazer aquilo que não é para ser feito. E certamente vai levar a perturbações, a dores e a sofrimento. Então aqui é um bom lugar para a gente parar. E são muitas reflexões aqui para a gente pensar sobre isso. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Shri Gurubhyo Namaha
Hare Om. Namastê. Tchau.